Você já acordou sentindo como se o dia estivesse te controlando, em vez de você controlar o dia. Os grandes mestres estoicos acreditavam que as manhãs são a fronteira entre o caos e o domínio interior. Marco Aurélio começava cada dia lembrando a si mesmo: hoje enfrentarei pessoas difíceis, mas eu terei o poder sobre mim mesmo. E é exatamente esse poder que você vai aprender agora. Hoje você vai descobrir 10 hábitos matinais estoicos que transformam qualquer manhã comum em um campo de treino mental. Se você aplicar isso por 7 dias, vai acordar com propósito, foco e serenidade, como um verdadeiro guerreiro da mente. Antes, se inscreva no canal para você não perder nenhum vídeo. Vamos aos ensinamentos. Número 10. Acorde antes do mundo. A primeira vitória do dia começa no momento em que o despertador toca. Nesse instante, há uma guerra silenciosa entre o conforto e a disciplina. A maioria escolhe voltar a dormir e é exatamente por isso que a maioria vive no piloto automático. O estoico não. Ele entende que levantar cedo não é sobre ser produtivo, mas sobre tomar posse da própria mente. Quando você desperta antes do mundo, há algo quase sagrado nesse silêncio. É o momento em que a cidade ainda dorme, o caos ainda não começou, e só resta você e seus pensamentos. É nesse espaço que nasce a clareza, o foco e o domínio de si mesmo. Marco Aurélio dizia que a alma se fortalece na resistência. E o primeiro teste diário é sair da cama quando tudo dentro de você pede para ficar. Levantar cedo é uma declaração de poder. É dizer: eu comando o meu corpo, não o contrário. Nesse momento, você começa a moldar seu destino, não com grandes gestos, mas com pequenas decisões que definem quem você é. Cada amanhecer é uma nova chance de provar a si, mesmo que o controle está em suas mãos. Acordar antes do mundo é mais do que um hábito. É um ato de coragem. É a semente de uma mente invencível. Que a diferença entre reagir ao dia e criar o dia. Porque no final, quem domina as manhãs domina a vida. Número 9. Lembre-se, você vai morrer. Memento mori. Lembre-se de que você vai morrer. Para muitos, essa frase soa sombria, quase depressiva. Mas para o estoico, ela é libertadora. A consciência da morte não é um fardo, é uma bússola. Quando você desperta e lembra que o tempo é finito, cada minuto se torna precioso. Você deixa de viver como se tivesse uma eternidade pela frente e começa a agir com urgência, foco e propósito. Os estoicos acreditavam que a lembrança da morte nos devolve a realidade, a de que estamos apenas de passagem. Isso corta a superficialidade, o ego e as distrações. Quando você entende que o relógio está correndo, cada escolha importa. Você para de adiar conversas, de postergar sonhos, de desperdiçar energia com o que não importa. Marco Aurélio escrevia para si mesmo: não haja como se fosse viver 10.000 anos. A morte te observa. Enquanto vive, enquanto é possível, seja bom. Essa reflexão não é sobre medo, mas sobre presença. É sobre acordar e lembrar que o hoje é a única chance real que você tem. É um chamado para viver com intenção, não no piloto automático. Cada manhã é um lembrete. O tempo está passando. Mas você ainda tem poder sobre este momento. Use-o. Não espere o amanhã. O amanhã é uma ilusão. O verdadeiro estoico olha para a morte e, em vez de recuar, ele sorri. Porque quem aceita a finitude da vida, finalmente aprende o valor da existência. Número 8. Domine sua respiração. Antes de abrir o celular, antes de pensar em compromissos, antes de qualquer coisa, respire. A respiração é o primeiro portal para o controle interior. Parece simples, mas poucos dominam essa arte. Os estoicos sabiam que quem controla a respiração, controla o estado emocional. E quem controla o estado emocional, controla a própria vida. Ao acordar, sente-se em silêncio. Inspire profundamente pelo nariz. Segure por alguns segundos e expire lentamente. Faça isso 3 vezes, mas com atenção total, sem distração, sentindo o ar entrar e sair do corpo. Essa prática, embora pareça pequena, é o primeiro treino de domínio sobre a mente. O corpo quer se agitar, a mente quer correr para o futuro. Mas o estoico traz tudo de volta para o presente. O único lugar onde existe poder real. Cada respiração é um lembrete. Você está vivo. E enquanto estiver respirando, ainda há algo que pode ser feito. Epicteto dizia que não é o que acontece que nos perturba,
Mas como reagimos ao que acontece? E é exatamente aqui que entra a respiração. Ela é a ponte entre o estímulo e a resposta, entre o caos e a serenidade. Quando você treina sua respiração, você está, na verdade, treinando sua reação ao mundo. Pense nisso. Em um dia comum, você pode ser provocado, insultado, frustrado. Mas se souber respirar, saberá pausar. E nessa pausa está o seu poder. O mundo quer te arrancar da calma. Quer te fazer reagir sem pensar. Mas o estoico não reage, ele responde. E essa resposta começa no ar que entra e sai. Os monges chamam isso de presença. Os estoicos chamavam de razão. Ambos estão certos. Ao dominar a respiração, você está fortalecendo a mente contra o impulso, o medo e a pressa. Você deixa de ser escravo das emoções e começa a se tornar seu próprio mestre. Cada respiração consciente é um ato de resistência contra a loucura do mundo moderno. Faça disso um ritual matinal. Não há nada mais estoico do que acordar e, antes de correr, lembrar-se de respirar. Porque no silêncio entre uma inspiração e uma expiração, nasce o verdadeiro poder. O poder de permanecer calmo enquanto o mundo enlouquece ao seu redor. Número 7. Leia algo que eleve sua mente. O que você coloca na sua mente logo ao acordar determina a qualidade do seu dia. A maioria desperta e mergulha direto nas distrações. Redes sociais, notícias negativas, comparações. E é por isso que tanta gente começa o dia ansiosa, confusa e reativa. O estoico faz o oposto. Ele entende que a mente precisa ser nutrida com sabedoria, não com ruído. Por isso, logo nas primeiras horas da manhã, ele lê algo que eleva o espírito, que fortalece a razão, que desperta a consciência. Pode ser uma passagem curta de Sêneca, uma reflexão de Marco Aurélio ou uma carta de Epicteto. O conteúdo não precisa ser extenso, o importante é que seja profundo. Leia com calma, como quem bebe água pura após um longo deserto de distrações. A leitura matinal é um escudo invisível contra o caos do dia. Quando você alimenta a mente com filosofia, você se arma com princípios. E princípios são o que te mantém firme quando tudo ao redor vacila. Sêneca dizia que não é que tenhamos pouco tempo, mas que desperdiçamos muito dele. Ler pela manhã é um lembrete de que seu tempo é valioso demais para ser entregue a banalidades. Pegue um trecho e reflita sobre ele. Pergunte-se, como posso aplicar isso hoje? Essa simples pergunta transforma palavras em sabedoria viva. O estoicismo não é teoria, é prática. Ler é apenas o primeiro passo. Viver o que se lê é o verdadeiro desafio. Quando você começa o dia com ideias elevadas, sua mente se expande, sua perspectiva muda e você passa a agir com mais consciência. Enquanto os outros começam o dia consumindo distrações, você está se preparando para o combate mental. E não se engane, todo dia é uma batalha. Contra o ego, contra o medo, contra a procrastinação. Por isso, escolha o que lê, com o mesmo cuidado que escolheria o alimento para o corpo. Alimente a mente com sabedoria, e ela te sustentará nas horas mais difíceis. A leitura matinal é a centelha que acende o fogo interior. Ela te lembra de quem você quer ser e te dá as armas para enfrentar o dia com calma, força e direção. Não leia apenas para saber, leia para ser. Número 6. Escreva suas intenções. A escrita matinal é uma das práticas mais poderosas e esquecidas da filosofia estoica. Marco Aurélio, um imperador com o peso do mundo nos ombros, começava seus dias escrevendo reflexões para si mesmo. Ele não escrevia para os outros, não para ser admirado, mas para se lembrar de quem ele queria ser. E é isso que você deve fazer todas as manhãs, escrever suas intenções. Não precisa ser um texto bonito, basta ser verdadeiro. Pegue um papel e anote com sinceridade. Hoje, não serei controlado pela raiva. Hoje, escolherei a razão em vez da reação. Hoje, vou agir com coragem mesmo que o medo apareça. Esse simples ato transforma pensamentos soltos em compromissos reais. Quando você escreve, você dá forma ao seu propósito, você o torna visível, tangível, concreto. E quando você lê suas próprias palavras, algo muda dentro de você. É como se sua mente se alinhasse novamente ao que realmente importa. Sêneca dizia que nenhum vento é favorável para quem não sabe para onde vai. Escrever é o seu mapa diário. É o momento em que você define o rumo, antes que o mundo tente te arrastar em 1000 direções. Essa prática
também te dá clareza sobre o que deve ser ignorado. Quando você sabe o que quer, sabe também o que não vale seu tempo. E isso é liberdade. Além disso, escrever pela manhã ajuda a silenciar o caos mental. Colocar no papel o que sente, o que teme, o que deseja, é como tirar o peso da mente e colocar sobre algo externo. A partir daí, você observa seus próprios pensamentos com mais razão e menos emoção. O estoico não foge das emoções. Ele as compreende e as domina. E a escrita é uma ferramenta para isso. Faça dela o seu ritual de autoconhecimento. Não escreva apenas o que quer alcançar, mas também como quer agir diante da vida. A caneta é a espada do guerreiro racional. Use-a para vencer a confusão, o medo e a procrastinação. Toda manhã, antes de sair, escreva algo que te lembre quem você é. Porque no meio do barulho do mundo, essa simples página será o lembrete silencioso do seu propósito. Número 5. Banho frio, mente forte. O banho frio é mais do que uma prática de coragem. É um ritual de domínio mental. É o momento em que você prova para si mesmo que pode enfrentar o desconforto e permanecer calmo. Os estoicos acreditavam que a virtude nasce da resistência. E nada representa melhor essa ideia do que o choque da água gelada logo pela manhã. Quando a água fria toca sua pele, seu corpo grita, sua mente protesta. Tudo dentro de você quer fugir. Mas se você apenas permanece, se você respira fundo e aceita o frio, algo poderoso acontece. O medo perde o controle. Você percebe que a dor é temporária e que o autocontrole é eterno. É nesse instante que você treina o músculo invisível da disciplina. Marco Aurélio dizia que, se algo é difícil, é porque o treino o tornará mais fácil. E é exatamente isso que o banho frio faz. Ele te treina para suportar a vida. Porque o mundo não é confortável. O dia vai te desafiar. As pessoas vão te testar, os problemas virão. E se você não aprende a dominar o desconforto logo cedo, será dominado por ele o resto do dia. Cada segundo sob a água fria é uma lição silenciosa sobre controle, presença e coragem. Você não pode mudar a temperatura da água, assim como não pode mudar o que o mundo te lança. Mas pode mudar a forma como reage, e isso é o que diferencia o sábio do comum. Quando você termina o banho, sente o coração acelerar, o corpo desperto, e uma força interior silenciosa toma conta. É como se o frio tivesse queimado toda a preguiça, toda a dúvida, toda a fraqueza. Você sai dali em silêncio, mas com uma mente em fogo. Esse hábito simples molda o caráter, porque o verdadeiro estoico entende que a vida não é feita para o conforto, e sim para o crescimento. O frio não é o inimigo, é o professor. Ele te ensina que a calma diante do desconforto é o verdadeiro poder. E quando você aprende isso, nada mais te paralisa. O banho frio é o lembrete diário de que você é mais forte do que pensa. Porque se você consegue dominar a si mesmo diante da água gelada, você consegue dominar qualquer desafio que o dia trouxer. Número 4. Observe suas emoções. Antes de sair de casa, pare diante do espelho. Olhe para si mesmo, com calma, sem pressa. E pergunte, quem está no comando hoje, eu ou minhas emoções? Essa pergunta simples carrega o coração do estoicismo, porque a maioria das pessoas vive sendo arrastada pelos sentimentos, reagindo a tudo o que acontece, sem perceber que o verdadeiro poder está em observar antes de agir. O estoico não reprime suas emoções, mas também não é escravo delas. Ele as reconhece, as compreende e decide conscientemente como responder. Marco Aurélio fazia isso todos os dias. Ele sabia que seria testado por pessoas irritantes, por situações injustas, por desafios inesperados, e se preparava mentalmente para não ser dominado por nada disso. Quando você observa suas emoções, você cria uma distância entre o que sente e o que faz. E é nessa distância que mora a liberdade. Epicteto dizia que não é o que acontece que te perturba, mas o julgamento que faz sobre o que acontece. Por isso, todas as manhãs, olhe para dentro e tente perceber o que te incomoda, o que te preocupa, o que te move. Nomeie suas emoções. Diga a si mesmo: estou ansioso, estou com raiva, estou frustrado. Quando você nomeia um sentimento, ele perde parte do poder que tem sobre você. Isso é autoconsciência, e o autocontrole nasce dela. Esse exercício feito diariamente vai te tornar mais leve, mais lúcido e mais resistente às provocações do dia.
Porque o mundo vai te testar, alguém vai te irritar, algo vai dar errado e o caos vai tentar te arrastar. Mas quando você se conhece, quando já começa o dia com consciência do seu estado interno, você não reage automaticamente. Você respira, reflete e responde com sabedoria. Observar suas emoções é como afiar uma espada invisível. Quanto mais você pratica, mais rápido corta a negatividade e o impulso. Então, todas as manhãs, olhe-se no espelho não para julgar sua aparência, mas para reconhecer quem você realmente é por dentro. Treine essa presença, porque o homem que domina suas emoções é o homem que o mundo não consegue dominar. Número 3. Visualize o dia. Antes de o mundo te arrastar em 1000 direções, sente-se por um instante e visualize o dia que está por vir. Feche os olhos e imagine com clareza os desafios que pode enfrentar. Pessoas difíceis, imprevistos, contratempos, frustrações. Veja tudo isso acontecendo e veja também a sua resposta. Veja-se mantendo a calma quando alguém te provoca. Veja-se respirando fundo quando algo não sai como esperado. Veja-se agindo com sabedoria, firmeza e serenidade. Esse é um dos exercícios mais poderosos da filosofia estoica. A premeditatio malorum, a premeditação dos males. Marco Aurélio fazia isso todas as manhãs para não ser surpreendido pelo comportamento dos outros. Ele sabia que as dificuldades são parte natural da vida e que o homem preparado nunca é refém das circunstâncias. Quando você visualiza o dia, você não está atraindo o negativo. Está treinando sua mente para não se abalar. Você está construindo resistência emocional antes mesmo que o problema chegue. O estoico entende que não pode controlar o mundo, mas pode controlar a si mesmo. E a visualização é o ensaio mental dessa filosofia. Ao imaginar os obstáculos, você reduz o impacto deles. Nada te pega de surpresa, nada te tira do eixo. Você transforma o imprevisível em previsível dentro da sua mente, e isso é poder. Comece imaginando o melhor, mas prepare-se para o pior. Se o dia correr bem, você estará em paz. Se algo sair errado, você estará pronto. Essa é a diferença entre o sábio e o comum. O sábio antecipa, o comum reage. E quando o inevitável acontecer, porque vai acontecer, você não sentirá revolta, apenas aceitação, porque já esperava por isso. Essa prática te coloca em um estado de presença e força mental logo de manhã. Você deixa de ser vítima do acaso e passa a ser o arquiteto da sua serenidade. Então, todos os dias antes de sair, visualize o seu dia não com medo, mas com coragem. Veja o caos e veja-se acima dele. Veja as provações e veja-se vencendo. Porque o verdadeiro estoico não busca um dia fácil, ele busca uma mente inabalável. Número 2. Agradeça. A gratidão é o remédio mais poderoso contra a ansiedade e a insatisfação. Os estoicos entendiam isso profundamente. Todas as manhãs, antes de se lançar nas batalhas do dia, eles se lembravam daquilo que já possuíam, não em bens, mas em consciência. Agradecer é reconhecer que, apesar das falhas, da dor e das ausências, ainda há muito pelo que viver. Quando você desperta e escolhe agradecer, está, na verdade, treinando sua mente para enxergar o suficiente em vez do que falta. Sêneca dizia que aquele que não se contenta com pouco, nunca se contentará com nada. E essa frase carrega uma verdade eterna. O homem ingrato é sempre escravo do desejo, enquanto o grato é livre mesmo com pouco. Pela manhã, olhe ao redor e agradeça por algo simples. O ar que entra nos pulmões, o corpo que te carrega, a chance de tentar de novo. Gratidão não é sobre grandiosidade, é sobre presença. Ela te traz para o agora, para o que realmente existe, e te liberta da ilusão de que a felicidade está em algum futuro distante. O estoico não acorda reclamando do que falta, mas reconhecendo o que é. Ele entende que o universo não deve nada a ele. Tudo o que tem é um empréstimo temporário da vida. Agradecer é um ato de humildade, e a humildade é o solo da sabedoria. Quando você agradece, o coração se expande e o peso da comparação desaparece. A mente se torna leve, pronta para enfrentar o dia com serenidade. Faça disso um hábito. Ao acordar, pense em 3 coisas pelas quais é grato. Pode ser algo pequeno, um amigo, uma lembrança, um novo começo. Escreva se puder. Sinta de verdade. A gratidão praticada diariamente se torna uma lente pela qual você enxerga a realidade com mais clareza e menos sofrimento.
que o mais incrível é que quanto mais você agradece, mais razões para agradecer surgem. Porque o foco molda o mundo que você enxerga. O ingrato vê falta, o sábio vê abundância. Comece o dia com essa energia e perceba como o mundo responde diferente. A gratidão te coloca em harmonia com o presente. E quem vive em harmonia, vive em paz. Número 1. Haja sem esperar o momento perfeito. O maior inimigo da ação é a espera. Espera pelo momento certo, pela motivação, pela coragem, pela ausência de medo. Mas o estoico entende que o momento perfeito nunca chega. A vida é feita no agora. Imperfeita, turbulenta e cheia de incertezas. Aquele que age mesmo em meio ao caos é o que transforma o destino. Epicteto dizia que não é o que acontece que te atrasa, mas tua reação ao que acontece. A manhã estoica termina com um ato de decisão. Depois de refletir, respirar, escrever, agradecer, é hora de agir. Real e cedo, meditar, planejar. Tudo isso perde o valor se você não executa. O estoico levanta e faz, não porque se sente pronto, mas porque sabe que a prontidão nasce do movimento. Quando você age, o medo diminui. Quando você hesita, o medo cresce. Por isso, não espere sentir vontade. Espere sentir propósito. A ação é o fogo que purifica a dúvida. Os grandes estoicos sabiam que a vida é breve demais para ser desperdiçada com hesitação. Marco Aurélio escreveu: "Pare de discutir sobre o que é um bom homem. Seja um." Essa frase é o chamado diário à ação. Não fale sobre o que vai fazer, faça. Não espere a circunstância ideal, use a que tem. O campo de batalha da vida raramente está limpo, mas é nele que o verdadeiro caráter se revela. Cada manhã é uma chance de provar a si mesmo que você não é prisioneiro da procrastinação, mas senhor de sua vontade. Comece pequeno. Arrume a cama, exercite o corpo. Inicie aquela tarefa que vem adiando. O tamanho da ação não importa. O ato de agir é o que quebra o ciclo da inércia. E quando você faz isso diariamente, o impossível se torna rotina. O estoico não busca perfeição, busca progresso. Ele entende que a ação constante, mesmo imperfeita, é o caminho para a excelência. Então, quando o sol nascer e a dúvida tentar te paralisar, lembre-se, não há hora certa, só o agora. O estoico não espera a vida acontecer, ele faz a vida acontecer. Porque no fim, a maior sabedoria está em viver com propósito, e o maior propósito está em agir, hoje, mesmo sem garantias, com coragem, presença e razão. Se essas palavras despertaram algo dentro de você, não deixe esse fogo apagar. Inscreva-se no canal e continue fortalecendo sua mente com o poder do estoicismo. Aqui você aprende a dominar suas emoções, vencer o caos e viver com propósito. Clique em inscrever-se agora e comece a construir sua versão mais forte todos os dias.